Doutor Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Bem, alegria de novo estar aqui com vocês. O doutor Alberto é médico, homeopata, terapeuta e hoje vai trazer um tema aqui que com certeza é interessante a todos nós. Por amor a si mesmo, né, Alberto? Onde está o grande amor, Alberto? Procuramos alhures o grande amor sempre. É impressionante o número de pessoas, se não a quase totalidade, que procuram um grande amor. E procuram um grande amor em algum lugar. Mas aquilo que a gente procura fora é uma demanda de necessidade interna, de autoencontro. Há um grande amor, mas que está aonde você está. Infelizmente, você não coloca onde você está. Você coloca sempre fora, em algum lugar, especialmente em alguma pessoa ou em algo. Mas existe um grande amor que nos aguarda e cuja a possibilidade de encontro, ela passa pelo ensejo que o ser humano tem de olhar-se a si próprio e poder desvendar o seu próprio universo interior. O grande amor fora, ele passa pelo encontro dentro. É uma coisa engraçada, né? Fazendo uma relação. O grande amor está dentro da gente também e a gente muitas vezes não percebe. E os problemas que estão dentro da gente, às vezes a gente acha que estão fora, né, Alberto? É um paradoxo isso, não é engraçado? É verdade. Nós olhamos sempre para fora aquilo que está dentro. Numa fala da cristandade, por que tu vês o argueiro que está no olho do outro e não vês a trave que está no teu? Nós somos induzidos a fazer um mecanismo de projeção. É uma forma de nos autodefendermos. Uma das estruturas de defesa do nosso psiquismo, do nosso ego, é jogar no outro aquilo que nos pertence. Aquilo que mais nos incomoda em alguém é aquilo que nos impede de fazer contato conosco mesmo. Aquilo que a gente repudia mais intensamente num grupo é aquilo que nos pertence. Numa linguagem de grupo, a gente diz assim: doeu, bateu, doeu, leva que é teu. Quando uma encrenca vem, bate e dói, não é de quem bateu, é de em quem doeu. Significando dizer, figurativamente, que num relacionamento humano, social, a dois ou grupal, ou mesmo à distância, vendo-se pela televisão, se alguma coisa bate e dói, independente do que seja aquilo, você tem que olhar para você mesmo. Alguma coisa há em ti que diz respeito àquilo. E muitas vezes é um ponto cego. Às vezes é uma indignação justa, mas às vezes é alguém que foi um grande usurpador da justiça, que se indigna com uma justiça que está ali. Não nessa vivência, numa outra. Então, quando a gente não suporta um ditador e perde o sono, porque quando vê um ditador na televisão, há também um ditador interno, que faz a gente, de alguma forma, entrar em ebulição quando a gente vê a noticiário de um ditador. Quando a gente joga a pedra em alguém, na verdade, esse movimento de jogar a pedra em alguém quase sempre é atirando num espelho que nos reflete. Foi por isso que Jesus disse lá, quando a mulher foi apedrejada: aquele que estiver sem erro, atire a primeira pedra. Eles queriam apedrejá-la, não chegaram a apedrejá-la, matá-la, era pena de morte. E quando ele diz isso, ele induz a reflexão. E quando o grupo começou a refletir, não ficou ninguém, só ficou Jesus. É porque, na verdade, apedrejar aquela mulher, matá-la, não era só seguir uma lei estatuída dentro do moisaísmo. Era a encrenca de cada um, a raiva de cada um, os adultérios de cada um, o ódio de cada um que era projetado naquela mulher, que naquele momento era transformada em espelho por Jesus, quando ele dizia: quem não tem erro, atire-lhe a primeira pedra. Ele inverteu a polaridade, a posição, diante daquele questionamento dos inquiridores e dos opositores, dos sentenciadores, né, que queriam apedrejá-la. Então é sempre assim. Nós temos uma grande oportunidade de aprender com outro que nos toca, que nos fala, que nos incomoda, porque quase sempre tem eco dentro de nós mesmos. Há um ponto cego aguardando que possamos olhar. Lamentavelmente, a maioria de nós ainda faz isso com uma frequência bastante grande. Mas é possível amar ao outro sem se amar, Alberto? É impossível amar o outro sem se amar. Porque nós somos com o outro na mesma medida em que nós somos conosco mesmos.
Talvez Jesus foi exuberante quando resgatou da tradição judaica a fala estatuída por Moisés enquanto emissário divino, de que tínhamos que amar o próximo como a si mesmo. É impossível amar o outro em desacordo com o amor a si próprio. Se nós entramos no elevador e tratamos mal a alguém, é porque nós estamos ruins, nós não estamos bem. Porque se nós estivermos muito felizes, se formos receber uma condecoração, se formos encontrar o nosso grande amor, entrarmos no elevador, não nos cabe, de modo algum, espaço para tratar mal alguém. A gente está tão feliz que a gente é capaz de sorrir, mesmo para um vizinho que não goste da gente. A gente é capaz de cumprimentá-lo com bom humor, com uma boa face. É que nós nos expressamos para o outro da mesma medida em que nós estamos na convivência conosco mesmo. Então, tentar amar o outro mais do que a si próprio é uma utopia. Porque nós somos exatamente com o outro na proporção que somos conosco mesmo. Então, se nós somos muito agressivos com o outro, é porque a gente não se respeita. Se a gente não respeita o corpo do outro, é porque nós não nos respeitamos. Se a gente oferece droga para o outro, é porque a gente tem todas as concessões para usar droga para si próprio. Se eu agrido uma pessoa mais frágil, eu provavelmente também, em casa, tenho essa relação comigo próprio nas relações com os meus mais próximos, que são como que prolongamentos de mim mesmo. Então, essa relação que se exterioriza, ela é uma relação que fala da gente mesmo. Então, o meu amor pelo outro, ele traduz o amor que eu tenho por mim. E como você citou nos nossos lares, né? Eu acho que essa convivência familiar seria uma das coisas principais nesse ponto, né? A gente tem informações dos espíritos que essa convivência no lar são muitas vezes espíritos que estiveram conosco em outras existências, com os quais tivemos, por vezes, algumas diferenças, e essa convivência faz com que as coisas se contemporizem para que todos no futuro tenham uma serenidade maior, um objetivo mais de crescimento maior, né, Alberto? Com certeza. É no lar, a nossa sala de espelhos. Cada membro com quem nós nos reencontramos habitualmente dentro de casa é um espelho mais ou menos translúcido e límpido que nos revela a nossa própria imagem. E dentro do lar nós trazemos amores e desamores, com os quais nós precisamos amplificar, incrementar os amores já conquistados, consolidando a afetividade, e precisamos nos reconciliar com espíritos que renascem dentro do lar, com os quais nós trazemos pendências, rupturas, nós que precisamos desatar esses nós. Estes, especialmente, são espelhos fidelíssimos, porque eles nos cobram nos mínimos movimentos. E ao nos cobrar, eles falam das nossas sombras internas, desta e de outras vidas. Eles são cobradores, são espelhos que não nos retratam só a vida atual, eles nos retratam a vida passada. Às vezes o pai se dedica à filha, no entanto, ela é impiedosa para com ele. Ele não entende por quê, porque na verdade ela está refletindo na convivência com ele enquanto espelho, uma cobrança que vem de uma outra vida. Só a reencarnação e o espiritismo nesse sentido, ele é soberbo na sua abrangência, nos mostrando que a nossa vida não pode ficar emparedada ao berço túmulo. Então ele nos dá a possibilidade de entender o pelo que essa filha a qual eu me dedico com tanta devoção, ela é tão implacável comigo e não é com a mãe. E aí está uma sombra que ela revela na nossa relação ancestral, que eu preciso atualizar pela persistência, pela perseverança, até que eu vou e diluo. Do mesmo jeito que um bebê como nasce, como outro dia eu vi, no colo do pai, a mãe me dizia, ela não troca o colo do pai por ninguém, apenas pela mamadeira e só enquanto mama. Acabou de mamar, volta para o colo do pai. E esse pai ama essa criança de tal modo que me assusta, porque nós já temos 8 filhos, 4 adotados e 4 consanguíneos. E a devoção que ele tem para com esta criança recém-nata é inigualável em relação aos outros. Porque quando o pai tem um filho, vai para o hospital, desmaia, bate fotografia, filma, mas no 8º, ele já não faz mais isso. Acostumado. Pois, habituado, calejado. Pois é, a 8ª filha, a devoção daquele pai para com aquele espírito, só a reencarnação pode nos explicar.
Então ali estão, na família, a sala de espelho, onde nós podemos nos ver, nos encontrar, se focarmos em nós mesmos, usando o outro como uma possibilidade de nos refletir. Porque habitualmente a gente vai, olha o outro pelo outro, e nós perdemos aí então o time, o tempo, para podermos fazer o que precisamos fazer nós na relação com os outros. Tem uma passagem bastante interessante no livro Missionários da Luz, né, Alberto, da reencarnação do espírito Segismundo, que você poderia comentar um pouquinho para os nossos amigos, a relação que aquele espírito teve em vivência anterior com o que seria o pai dele, né? Uma inimizade pregressa nessa obra monumental Missionários da Luz de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, traduz essa realidade da interferência dos espíritos. A possibilidade do renascimento era, de uma certa forma, uma ameaça a sentimentos conflitivos que o pai, ele não conseguia de modo algum, magneticamente, viabilizar os espermatozoides. É necessário todo um trabalho de natureza espiritual para que o magnetismo das células fertilizantes masculinas, dos espermatozoides, pudessem permitir que Segismundo pudesse renascer. Nós vamos ao intervalo e voltamos num instantinho. Até já, amigos. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Conheça a revista Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como tratamento espiritual, vida após a morte, mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais. Visite nosso site e acesse vídeos e artigos gratuitos. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777 ou 0 operadora 11 3186 9766. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje entrevistando o nosso companheiro Alberto Almeida. Alberto, falávamos nós do amor a si próprio, mas como a gente pode separar a autoestima do egoísmo, Alberto? A autoestima é um estado de bem-querer que envolve um autoconceito, uma relação com a autoimagem e que nos permite o processo de valorização daquilo que somos, incluindo os aspectos negativos e positivos, as negatividades e as nossas virtudes. Aquele que se autoaceita nessa perspectiva e se bem quer, ele tem uma boa autoestima. O egoísmo é um movimento inadequado de cegueira na qual o ego faz de si o centro do mundo em detrimento dos outros e, portanto, é uma relação social com o outro ou com os outros que não está ecológica do ponto de vista dessa ecologia relacional humana. Ela é desproporcional. Porque o egoísta é como se fosse um faminto, ele só olha para si. É como se fosse um ambicioso que só puxa para si. Daí deriva uma série de comportamentos que traduzem esse sentimento interno de carência, porque o egoísta é sempre um carente, mas ele atende a sua carência de uma forma inadequada. Então ele faz uma movimentação psicológica e emocional sempre centralizada em si próprio, em detrimento do outro, em prejuízo do outro. E todas as vezes que eu leso o outro, eu leso a mim mesmo. A autoestima é bom para mim e é bom para o outro. Eu, para me valorizar, não preciso tirar de ninguém. Eu, para me bem-querer, não preciso mal-querer alguém. Eu, para estar bem comigo, não preciso estar acima do outro. Porque a minha relação com o outro é uma relação que se estabelece na perspectiva da amorosidade que a autoestima embute. Então, não há de modo algum esse relacionamento ofensivo ao outro. Ao contrário, há um cuidado com o outro, porque eu tenho cuidado comigo. Da mesma forma que eu me bem quero, tendo alguns comportamentos que ainda eu não consegui transformar, eu aceito o comportamento do outro que é inadequado. Se eu sou, por exemplo, ainda uma agressividade que eu não consigo dominar, eu sei que tenho, me bem quero, gosto de mim, aceito essa minha agressividade para que eu possa transformá-la, eu também aceito o comportamento, por exemplo, do outro que se manifesta como um medo, como um ciúme,
Eu sei que também ele tem dificuldades como eu tenho. O meu bem-querer não impede, por exemplo, que eu bem-queira o outro, ainda que o outro tenha dificuldades. Então, autoestima é auto-amor. Egoísmo é uma distorção da relação do ser com ele próprio. É uma alteração dessa relação na amorosidade consigo mesmo. Eu sempre tiro para mim em detrimento do outro. Em casa eu como alimento, não sei se o outro já chegou para comer ou se vai chegar. Eu não reparto. Eu olho-me sempre em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. Em quarto, se sobrar, ficar para o outro. Socialmente, eu avanço, furo a fila. Os outros estão na fila. É questão de cidadania entrar na fila. Mas eu vou e furo a fila. Não porque esteja doente, porque seja uma pessoa idosa, porque esteja grávida. Eu furo por egoísmo. E nessa perspectiva, nos vários grupos sociais, eu vou usurpando o direito de cidadania, o direito dos outros, achando que eu estou levando vantagem, manifestando-me como se fosse uma pessoa astuta. O outro me devolve um troco que está inadequado, eu levo o troco numa postura lesiva com aquele funcionário de um banco, de um supermercado, que depois vai ter que pagar. Mas mesmo que ele não tivesse que pagar, esse dinheiro não é meu. Mas essa postura egóica, egocêntrica, ela faz que, centrado dentro de mim, eu faço essa movimentação sempre em meu favor e em prejuízo do outro. Quando, na verdade, eu nunca conseguirei viver bem se eu pensar só em mim, ou sobretudo em mim. E quando, sobretudo, isto vai em desfavor do outro, em depreciação do outro ou da sociedade. E nós falamos num programa anterior sobre a ansiedade, e essas pessoas que agem dessa forma estão sempre ansiosas, querendo correr, levar vantagem aqui e ali. É complicado, né? Acabam gerando transtorno para si próprias, né, Alberto? Com certeza, porque o egoísmo, ele determina uma insegurança e uma instabilidade. Quanto mais ególatra é a pessoa, ela quer ter o controle de tudo e de todos. E como ela não consegue, você não consegue controlar o vento, não consegue controlar as estações climáticas, não consegue controlar o outro, então ela fica tensa, porque ela quer controlar os passos do filho, ela quer controlar o pensamento do marido, da esposa, ela quer controlar. Essa é uma ansiedade que se manifesta a partir de um ego frágil. Só quando o ego cede para uma perspectiva do ser profundo que somos, nessa natureza espiritual, qual Allan Kardec nos situou em O Livro dos Espíritos, na questão 88 de O Livro dos Espíritos, falando-nos da nossa natureza luminosa, de que nós somos centelha, clarão, só quando nós fazemos esse movimento, nós então entramos numa atitude de pacificação, como a profundeza do mar, e saímos dessa agitação da superfície do mar, dessa inquietude, porque passamos a mergulhar na interioridade daquilo que somos, e o nosso comportamento, então, ele vem de uma forma adequada para com o outro, respeitando as estações, considerando de que a gente não manda em ninguém, de que a gente não controla o pensamento de ninguém, de que mal a gente consegue controlar os nossos próprios, e de que, portanto, aí gera uma serenidade, uma atitude de amorosidade, capaz de, portanto, me colocar na vida de uma forma mais equânime, mais fraterna, mais adequada e mais solidária para com os outros. Eu saio de uma postura lesiva aos outros para ser mais solidário, mais junto com o outro, mais próximo do outro, e, portanto, me torno uma pessoa mais fraterna, pela via da amorosidade. E dentro da sua visão, Alberto, a quem a gente deve devotar mais amor? A Deus, ao próximo ou a nós mesmos? Eu lembro-me de uma fala de Tagore, quando diz poeticamente: procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros sem conseguir encontrar-te. Aonde chegavam meus pés, encontrava as marcas dos teus, na expectativa de te encontrar em vão. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei a tua voz no rio cantante. A musicalidade da criança na sua carência fez-me encontrar nós 3. A ti, o próximo, a mim e a você, soberano Senhor da minha vida. Só é possível encontrar Deus quando nós encontramos o outro. Mas só é possível encontrar o outro na relação do autoencontro. Então é uma trindade indissociável. Ninguém pode amar a Deus, que é o amor maior, se não ama o outro. Mas ninguém pode amar o outro se não ama a si próprio. A tentativa de estabelecer esse amor maior a Deus gera
muitas vezes uma desconexão, e eu posso me isolar do mundo para me dedicar a Deus. Quando meu irmão morre ali do lado, sofrendo da penúria, da carência, eu me imobilizo no não trabalho, adorando o divino. Então, isso é talvez uma deformidade desse amor ao divino. Outras pessoas, na tentativa de amar os outros, nessa ânsia de querer colocar esse amor em ação, esquecem-se do divino e de si próprio, e esse amor é pesado, é duro, é cobrador. Então, não é um amor, é mais uma cobrança, é mais um processo compulsivo, é mais culpa do que amor. E há outros que querem se amar e se refugiam no egoísmo, achando que amando-se é o amor mais grande, é o amor maior. Então, só é possível amar a Deus se eu amo o outro. Só é possível amar o outro se eu me encontrar comigo mesmo. Então, é uma relação como se fosse um banco de 3 pés. Eu não posso tirar um pé porque cai. Então, eu só posso amar a Deus grandiosamente, que é o mandamento maior, se eu amar o próximo, como propôs Jesus na sua fala. Amar o próximo como a si mesmo é o mandamento semelhante ao maior, o principal, que é amar a Deus. Então eu só chego em Deus se eu chegar no outro, mas eu só chego no outro se eu chegar em mim. Eu não posso chegar em mim sozinho, não posso chegar em você sem mim e não posso chegar a Deus sem nós dois. Então o encontro que Tagore propõe é o encontro do ser que procurava Deus e encontrou na criança a amorosidade de que ele despertou de si próprio. E aí encontrou os 3. Então, pela sua fala, a gente pode... O Espiritismo, na verdade, nos indica a necessidade do exercício da caridade. Então, podemos dizer que nessa trindade que você fala, está meio implícito a necessidade de a gente trabalhar a caridade, né, Alberto? Foi por isso que Allan Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo 2 capítulos que tratam dessa questão com profundidade. O capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, está no título do capítulo. A necessidade de trabalharmos essa dialética da amorosidade. E fora da caridade não há salvação, no capítulo 15, que resume já este amor esplendente a Deus, que se manifesta nessa relação de profundidade com o outro. Esse dinamismo do amor que nos envolve fala do divino. O divino está numa mãe que abraça o seu filho, de um companheiro que abraça uma criança de rua, daquele que vai, por exemplo, a uma penitenciária e é capaz de ver-se como o irmão do outro que está detento em função dos delitos que possa ter cometido. Ali há um encontro do divino. Ali há a caridade, manifestando, portanto, a excelência da amorosidade que faz parte da regulação do universo. O universo pulsa amor. Quando eu não amo, eu estou desconectado da amorosidade. Quando eu amo, eu estou no concerto cósmico, eu estou na grande orquestração divina. Então o Espiritismo ele faz essa proposição da caridade como sendo a excelência do amor na qual eu encontro Deus na medida em que eu experiencio esse amor na minha relação com o outro. O que você poderia dizer para aquelas pessoas que têm a dificuldade do auto-amor? Como é que eles fazem para fazer as pazes consigo mesmo? Marcando o encontro consigo próprio. Às vezes nós não conseguimos ficar em casa sozinhos um período de uma manhã. A gente entra enfado, fica inquieto, vai para o telefone, vai para a internet, vai para a televisão. Nós não conseguimos ficar conosco mesmo. Marque o encontro com você no cinema, leve-se ao cinema, vá ao parque. Convide-se para fazer uma reflexão à praia. Fique um pouco com você, se aproximando de você mesmo. Porque ninguém ama o desconhecido, nós só amamos quem nós conhecemos. É necessário fazer as pazes conosco mesmos, nos olhando um pouco mais profundamente, avaliando o padrão de comportamento que estabelecemos com os outros e os outros como espelho, para podermos entender melhor as nossas entranhas. Assim, nós vamos nos conhecendo, vamos nos encontrando, vamos aprendendo a nos aceitar. E quando menos a gente desperta, a gente está num bem-querer. O caminho do auto-amor não é um estalar de dedo. Quando eu desejo me auto-amar, já dei o primeiro passo nessa direção.
E quando eu vou na reflexão, quando eu analiso os padrões transacionais dos meus relacionamentos sociais, quando eu mergulho para analisar as minhas encrencas e as minhas virtudes, quando eu estou fazendo isso, eu estou num processo de autoamor. E eu estou num processo de autoconhecimento, de autoencontro. Esse movimento, ele me faz, portanto, diferenciar o autoamor e o amor ao outro, separando da carência, da culpa, porque às vezes o que a gente pensa que é autoamor é egoísmo, o que a gente pensa que é autoamor é ambição, o que a gente pensa que é amar o outro é carência, é dependência, é sexo, não é amor ao outro. Então, o amor é uma virtude muito delicada, que revela a relação de encontro próprio do indivíduo com ele mesmo, e ele, à medida que vai se autoconciliando e reconciliando, superando as suas dificuldades, seus movimentos conflituosos, isso vai se espraiando dialeticamente na relação com o outro, na relação com os animais, na relação com a natureza. Tudo vai ganhando um sentido novo. Mesmo as dificuldades, a gente ganha uma competência para lidar com as dificuldades. Então é necessário ir ao encontro de si mesmo, como propõe a questão 919A de O Livro dos Espíritos, para que a gente possa se autodescobrir e aprender a amar. Mas, Alberto, essas questões, essas mudanças necessárias, até o Espiritismo nos recomenda sempre, sobre a reforma íntima, né? Essas mudanças que a gente precisa fazer, a gente não consegue fazer essas mudanças de uma hora para outra. É preciso perseverança, é preciso a gente dar tempo até para nós mesmos aceitarmos essas coisas novas, de uma certa forma, em nossas vidas, né, Alberto? Naturalmente. E para de se dissolver uma sombra, é preciso futucar a luz interna. Então, há que se ter um processo de percepção daquilo que somos, dar um zoom, um foco, e poder, na medida que a gente vai olhando para esse aspecto da nossa personalidade que nos incomoda, que faz nos colidir conosco mesmo, e que se manifesta numa relação de desamor da gente para com a gente mesmo e na relação com os outros, à proporção que nós vamos olhando para esse conteúdo, nós vamos entendendo essa dinâmica e fazendo movimentos de projeção de luz nessas sombras, através não só da compreensão, da conscientização, mas de atitudes continuadas, que vão aos poucos convertendo a impaciência em paciência, aquela insegurança em estabilidade e coragem. Vamos transformando os nossos medos que nos incomodam em atitudes de serenidade. Vamos mudando um padrão de agressividade destrutiva para uma atitude de mais firmeza, de mais austeridade positiva. Nós vamos então aos poucos invertendo, porque tudo que trazemos dentro de nós mesmos, de negatividades, são estruturas emocionais que recolocadas e retrabalhadas e reelaboradas, elas se transformam em habilidades, em virtudes. E nós conseguimos isso quando insistimos, através de ações que vão se multiplicando a partir do pequeno até chegar ao grande, até o momento que, quando eu me dou conta, aquela virtude já é um processo natural da minha personalidade. Aquela atitude em que eu me demorava para conter a agressividade, eu já consigo fazê-lo de uma forma mais serena. Até o dia em que chego, quando eu percebo, já não consigo mais me encolarizar em possibilidades que habitualmente detonavam em mim. É nesse movimento de perseverança, tal como propõe o nosso Evangelho de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós, se perseverarmos, nós seremos libertos das nossas encrencas e vamos nos descobrir como um ser amoroso atuando na vida. Então, Alberto, eu pediria a você que deixasse aos nossos amigos a sua mensagem final do programa de hoje. Ame um pouquinho mais a cada dia. Nunca desista de você. O amor é uma experiência de conquista que requer esforço, atenção, continuidade. Não é conseguida a preço de um movimento único e súbito. Não desista de você, fazendo pequenos esforços de engrandecimento interno, perseguindo as virtudes, você vai se descobrir aos poucos como um ser pelo qual você vai se apaixonar. E esse namoro será para a eternidade. Alberto, os nossos agradecimentos, esperamos poder contar com você em outras oportunidades. E os nossos amigos de casa, nós lembramos que em nosso site, vocês poderão rever este programa, assistir os programas anteriores e até imprimir
um cartaz do nosso programa para colocar no seu centro espírita. Então nós esperamos você no nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.